Então vamos começar nossa palestra. O tema é os dois pais de Jesus. Eu escolhi esse tema, como eu falei antes, por causa do Dia dos Pais, mas para que a gente perceba que a paternidade terrena, ela é importante, ela é uma fonte auxiliar do nosso crescimento, mas ela não é a única que vai nos manter nos trilhos. Tem uma paternidade muito maior, que vai além da nossa compreensão, mas está acerca dos nossos sentimentos, que é a paternidade de Deus. Então nós vamos falar sobre os pais de Jesus, falando do pai terrestre, o pai terreno dele, que foi José, e do nosso pai em comum, que é Deus, o nosso pai celestial. Enquanto eu estava fazendo essa palestra, eu me lembrei uma memória muito distante quando eu era criança. Não lembro quantos anos eu tinha, mas eu acho que eu já tinha ainda tinha todos os dentes de leite. E uma prima minha virou pra mim e falou assim: eu tenho 3 pais. Aí eu fiquei pensando assim: não, você só tem um. Eu conheço um, que é meu tio. Aí ela: não, eu tenho o meu papai, que é o meu pai, tenho o meu papai, que é meu padrasto, e tenho o papai do céu. Aí eu parei, fiquei pensando, eu falei: então eu tenho 2 pais. E isso tudo me lembrou nessa palestra de que realmente nós temos 2 pais, o nosso pai terreno e o nosso pai espiritual, né? Nem contestei nem nada, já é verdade, temos 2 pais. Então, vamos falar sobre a figura paterna primeiramente, né? Porque não são todos que têm a felicidade de ter um pai presente, de ter um pai no seio familiar e que conviva conosco. Mas, ainda assim, essas pessoas, elas têm a oportunidade de conviver com alguém que inspira essa figura, essa energia paterna. Seja um professor, seja seu próprio padrasto, um avô que considera essa pessoa um pai. Eu comentei uma das últimas palestras que eu fiz, que Alcione, no livro Renúncia, ela via em Padre Damiano, que era um padre que sempre a visitava, via nele uma figura paterna. Então, assim ocorre conosco. Mesmo que nós não tenhamos um pai presente, nós vamos ter alguém ao nosso redor que inspire essa figura, essas energias, esse amor da maneira paterna, que é um amor diferenciado, mas nada impede que a própria mãe possa inspirar esse amor paterno também, né? Então, ela pode exercer esses 2 papéis, nada impede, porque a diferença do amor paterno e amor materno, Divaldo Franco fala no Vivências de Amor em Família, que o amor paterno é como se fosse a luz do sol, e o amor materno é como se fosse a luz da lua. A luz do sol nos traz vitalidade, nos traz alegria, nos traz coragem. Já a luz da lua traz aquela serenidade, a calma, a tranquilidade. Então os 2 se equilibram, mas eles podem emanar de fontes diferentes. Então esse amor paterno que a gente está falando aqui é esse que inspira força, proteção e que nos dá inspira o senso de dever e que nos cobre de todo carinho e cuidado, em que nós vamos nos sentir confiantes, seguros diante dessa presença que a nós é possibilidade de ter, né? Porque pai é aquele que cuida, que ama, que zela pela felicidade do filho. Eu tenho um amigo que ele vê no avô dele essa figura paterna. Não conheceu o pai, não quer conhecer, mas ele já está satisfeito em ter no seu avô essa figura que inspira esse amor, como a luz do sol. A paternidade tem como finalidade, assim como a maternidade, afastar o homem do egoísmo, inspirar nele esses sentimentos mais profundos de que ele é responsável por cuidar de um ser que lhe foi confiado. Então, ele não se coloca mais tanto em primeiro lugar. Em teoria deveria ser assim, né? Ele não se coloca em primeiro lugar porque sabe que tem uma vida toda que depende dos seus cuidados também.
E José, ele é essa figura não só do homem ideal, como diz aqui na mensagem de Emmanuel, que eu vou adentrar mais adiante, mas não só do homem integral, mas como um modelo de paternidade, de como se deve inspirar nesse ser para ter sucesso nessa jornada da paternidade, né? Porque apesar dele pouco aparecer na Bíblia, as poucas partes que ele aparece já ensinam muito. Então, para a gente ver como ele era um ser mais evoluído. Eu tirei essas passagens, principalmente do Evangelho de Mateus, em que ele conta desde o início a história de Jesus, e o Evangelho de Lucas também. Mas tem uma mensagem que é especial, que se chama José da Galileia, e ela foi psicografada por Emmanuel, no livro, psicografada por Chico Xavier, ditada por Emmanuel, no livro Levantar e Seguir. E ele fala sobre essas características mais aprofundadas de José. Então, para a gente listar algumas de que são o modelo de paternidade, primeiro é que José é um homem justo. Essa é uma das poucas características que descrevem ele na Bíblia. E como que eles chegaram nessa descrição? Todo mundo conhece a história, mais ou menos, de que Maria teve a anunciação de que ela estaria grávida do Espírito Santo, que seria Jesus, e ela era virgem e estava noiva de José. E como ela recebeu essa mensagem de que estava esperando o Messias, ela foi contar para José, que estava esperando o Salvador. Então, José ficou, como qualquer homem ficaria, como qualquer mulher ficaria, muito na dúvida, né? Porque eles estavam noivos, eles não tinham tido nenhum tipo de relação desse tipo, e aí ela vem e diz que está grávida. Então a primeira coisa que ele pensa é que alguma coisa estranha tinha aí. Mas, como diz na passagem do Evangelho de Mateus, ele diz: então José, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra, planejou deixá-la secretamente. Ou seja, ele não quis expor para todos o motivo pelo qual ele estava deixando Maria. Ele era justo e sabia que se ele contasse para todos o que estava acontecendo, ela seria relegada, não faria mais parte dessa sociedade, que era muito rígida na época. Então ele simplesmente pensou em deixá-la sem contar por quê. E logo depois, poucos dias depois, ele foi visitado por um anjo num sonho, dizendo para que ele não tivesse medo, porque realmente era isso que estava acontecendo. Ele seria o guardião, o protetor de Jesus, que viria trazer essa mensagem da Boa Nova para todos nós. Então, a partir disso, a gente percebe que ele é um homem de fé, porque ele não abandonou Maria depois disso. Ele simplesmente acreditou, a partir desse sonho, acreditou em Maria também, e com essa revelação do sonho, acatou a responsabilidade que foi a ele outorgada, né? Então não contestou, mostra a sua fé. E aqui nessa mensagem de Emmanuel sobre José da Galileia, Emmanuel diz que José foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. O que ele quis dizer com essas palavras complicadas? Que José era um homem tão espiritualizado que para a gente tentar descrevê-lo é muito complicado devido às limitações que nós temos para descrever esse grau de espiritualidade que ele portava. Então, ele era assim uma pessoa mais elevada espiritualmente, e assim era esperado, né? Porque para você ser o pai de Jesus Cristo, requisitos são necessários, como a humildade, para você não deixar subir a sua cabeça de saber que você está convivendo com o próprio Filho de Deus, né? A humildade, o amor, a caridade. Então ele era um conjunto de todas essas virtudes, assim como Maria
também era, né? Então, outra passagem que mostra a confiança que ele tinha em Deus é a questão quando Herodes queria matar todos os filhos, homens, naquela região, o anjo novamente o visitou e falou: fujam para o Egito e quando tiver tudo de boa, vocês podem voltar, que vai estar tudo tranquilo. E ele foi para o Egito sem reclamar, sem questionar nem nada. Então essa é a espiritualidade que ele tinha. Um homem corajoso também, porque requer muita coragem para você assumir um filho que não é seu naquela época e se deixar guiar por algo que vai além do que nós podemos compreender, aquilo que já é metafísico, né? Então, essa coragem que o ronda, e também a questão de você parar e pensar a responsabilidade que tinha, porque a ele foi confiada a proteção, o zelo e até a providência de cuidar de Jesus e de Maria. Porque naquela época, o homem que mandava em tudo, o homem que era o provedor, então dependia dele, estava tudo nas suas mãos. E Emmanuel aqui questiona do que seria o cristianismo sem a sua presença, né? De toda essa história que, apesar de ser curta em relação à Bíblia, né, já conta muito. Era um homem humilde porque era pai de Jesus e nunca se vangloriou disso. Ele nunca abandonou a sua carpintaria para se dedicar exclusivamente à divulgação, à promoção, na verdade, do seu filho, que era o Salvador. Ele não deixou de lado o seu trabalho, não deixou que isso subisse a sua cabeça. Então ele, com todas essas virtudes, a gente acaba por ver que ele era um homem sábio, porque ele soube, ele teve esse discernimento de não deixar que todas as circunstâncias que o rondassem subissem a sua cabeça e desviassem do seu dever sagrado, que era de ter esse amor sublime por Maria e por Jesus e cuidar deles e se encarregar de tudo aquilo que lhes dissesse respeito. Então nunca deixou faltar nada à sua família. Então, com isso a gente vê que José era o trabalhador de primeira hora. Era aquele homem integral, o homem de bem, como Allan Kardec conta no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é como se fosse a personificação do homem de bem. Essa grandeza espiritual que ele tem, porque foi escolhido por Deus para tomar conta de Jesus, que vinha anunciar a Boa Nova, e talvez tenha até sido escolhido a dedo por Jesus, porque se a nós, que ainda somos seres falhos, de acordo com o nosso merecimento, podemos escolher a família com quem vamos reencarnar, né, em determinadas ocasiões, imaginem Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. Ele tem muitos méritos, então provavelmente foi uma escolha a dedo do próprio Jesus para que esse fosse seu pai. E ele inspirava muito respeito. Isso a gente vê que Jesus pediu para que José ensinasse para ele o seu ofício, ensinasse a carpintaria. Eu assisti alguns documentários que diziam que não quer dizer necessariamente que ele era um carpinteiro. Naquela época, a palavra que exprime carpinteiro tem mais a ver com artesão. Ele fazia trabalhos manuais, desde construções a carpintaria, tudo do gênero ele fazia. Mas enfim, Jesus, pelo extremo respeito que José lhe espelhava, pediu para que ele ensinasse a sua profissão. Então, daí a gente vê que é um ensinamento, né, de honrar pai e mãe, de você honrar aquele que cuida de você, que te dá todas as oportunidades para que você cresça. E aí a gente vai para o simbolismo por trás dessa representação de José, o que ele representa, né? Se a gente parar para pensar, o que um carpinteiro faz? Ele pega algo bruto e dá uma utilidade, dá um aspecto mais útil e traz uma beleza também. Pega uma madeira, um bloco de madeira bruto e lapida, faz com que tudo fique mais bonito de acordo com a utilidade para que ele foi pensado, né? O carpinteiro faz isso.
E Jesus, ao pedir para que José lhe ensinasse, e aplicando todo o seu conhecimento, que vai além da nossa compreensão, se tornou ninguém mais do que um carpinteiro de almas, né? Ele pegou nossa alma bruta e com seus ensinamentos vai tornando em algo belo, em algo bonito, em algo útil para toda a humanidade. Um outro simbolismo que tem, isso eu vi numa palestra do Haroldo Dutra, que é um palestrante espírita, que ele diz que essa figura silenciosa e oculta de José é um símbolo da atuação de Deus em nossas vidas. Porque Deus dá tudo o que pode, mas Ele dá em silêncio. Então, José passou pela Bíblia em silêncio e talvez essa seja a representação daquele que age em silêncio nas nossas vidas e nunca nos deixa faltar nada. Ou seja, é como se fosse um simbolismo para o próprio Deus que atua nas nossas vidas. E aqui a gente passa para o segundo pai de Jesus, que é o nosso pai em comum, que é Deus, né? Se a gente parar para pensar, Jesus sempre fala de Deus como um pai, ele tem a convicção, ele fala com assertividade, meu pai que está nos céus. Ele não renega José em momento algum, mas se a gente parar para pensar aquela passagem em que ele estava no templo ensinando para os estudiosos da época do judaísmo, quando ele tinha 12 anos, e ele chega com os pais e fala, por que vocês me procuraram? Vocês não sabem que eu tenho que tratar dos negócios de meu pai? Vocês que eu tenho que mostrar para o mundo a mensagem que o meu pai me confiou? Ele fala meu pai com uma convicção que nós, mesmo sabendo que Deus é nosso pai, não falamos. A gente fala meio que da boca para fora. A gente fala, Deus é meu pai, sim. Mas a gente não fala com a convicção de que eu falo que o meu pai biológico é o meu pai. Vocês estão entendendo mais ou menos essa reflexão? Por que muitas vezes nós falamos que Deus é nosso pai e não acreditamos? Por que isso ocorre? Será que a gente tem medo de aprofundar essas nossas relações com Ele? Será que nós não nos julgamos merecedores de receber um amor paterno do nosso Pai maior? Né? Nós temos que buscar enxergar em Deus esse Pai justo e misericordioso e lembrar de que mesmo antes que nós tivéssemos nascido, Ele já nos amava. E que se Deus confia em nós para todos os propósitos da nossa vida, então nós temos que confiar em nós mesmos e nessa capacidade que Deus tem de nos amar como um pai também, nos permitirmos sentir esse amor paterno, essa luz do sol emanada pelo Pai maior. Mas será que quando a gente para e pensa na questão de aprofundar as nossas relações, será que a gente quer mesmo aprofundar a nossa relação com Deus ou só queremos uma relação de troca? Né? Porque toda relação que importa, ela tem que ter profundidade, não pode ficar na superficialidade. Quando fica na superficialidade é uma relação que não tem muito valor. Mas quando você se esmera, quer que essa pessoa, que esse ser faça parte da sua vida, que seja alguém importante, uma fala que eu gosto muito de Emmanuel, ele fala que se você quer que essa pessoa seja o alfa e o ômega da sua vida, então você tem que se esforçar para que essa relação saia da superficialidade e se torne profunda e tenha algo mais significativo em torno dela. Então, será que nós queremos ter essa relação mais significativa com Deus ou estamos muito à vontade só recorrendo a Ele quando nos é necessário, conveniente, né? A partir do momento em que nós nos esforçamos para ver Deus como esse Pai amoroso e aprofundamos essa relação, a gente acaba estabelecendo confiança com o Divino, confiança com esse nosso Pai. O que é essa confiança? É uma forma de fé. É a questão de que você dormir despreocupado no banco de trás de um carro porque você sabe que seu pai está dirigindo e você confia nele sem problema nenhum. Será que a gente tem essa confiança com Deus de ficar despreocupado com a nossa vida, fazendo aquilo que nos é confiado, né, as nossas tarefas, mas naquilo que não naquilo que a gente não pode resolver?
Será que a gente tem essa confiança de deixar que Deus age na nossa vida? Então é buscar estabelecer essa relação de confiança para aprofundar essa nossa relação com Deus e essa relação mais próxima. A questão de que nós um dia conseguiremos olhar para Ele como um pai também, não como alguém que está acima do nosso alcance, muito distante de nós. Se é nosso pai, está sempre próximo, está sempre cuidando, está sempre zelando. Então, como que a gente estabelece essa relação de confiança? Sendo paciente, né, porque não vai ser de uma hora para outra que ela será estabelecida, aceitando esses desafios como se fossem ensinamentos do nosso pai para nós, porque é isso mesmo, não é castigo nenhum, é ensinamento para que nós nos tornemos mais sábios e mais fortes. Buscando observar essa perfeição da natureza, a gente vê como Deus é bom, porque nós, no mundo de provas e expiações ainda tão atrasados, a gente pode ver uma lagarta virando borboleta, a gente pode ver um pôr do sol diferente a cada dia, a cada segundo. Se a gente olhar para o céu, é uma configuração de nuvens diferentes. Então se isso não é bondade, se isso não é perfeição, se isso não é beleza, eu não sei o que é. E a cada momento eles nos possibilita experimentar isso. Então essa é uma forma da gente ver como que Deus nos ama, mesmo que a gente não esteja atento para tudo isso. Buscar fazer a caridade também é um caminho muito importante, porque a caridade, além de nos aproximar a Deus, como diz o Evangelho, ela faz com que a gente vivencie na pele a providência divina. Às vezes a gente acha que não tem como a gente fazer a atividade que nos propusemos a fazer, porque não temos os recursos, não temos os meios, e aí a providência divina vai e age, tudo se encaminha, tudo acaba saindo certo, porque nós estamos nessa vibração uníssona com Deus. Mas a principal maneira de nós vermos que Deus é digno da nossa confiança e que vale a pena estabelecer essa relação de profundidade é nós olharmos para trás de todos os momentos marcantes de nossa vida e vermos que, mesmo os bons e os ruins, nós nunca fomos abandonados. Deus sempre estava presente, agindo em silêncio, seja através do acaso, aquilo que a gente não consegue descrever, não consegue explicar, seja através de pessoas próximas que foram um meio para que nós saíssemos desses problemas, dessas coisas ruins, ou que nos proporcionassem esses momentos bons. Então, em todos os momentos marcantes, se a gente parar e fazer um retrospecto, Deus estava sim conosco, nunca nos abandonou. Estava sempre agindo de uma maneira que nós saíssemos mais fortes e aprendêssemos mais com tudo isso. Então nós nunca estivemos desamparados. Deus é um pai que cuida, um pai que irradia a luz do sol, essa luz de senso de dever, de força, de confiança, de fortaleza, né? Então, para ilustrar, eu trouxe aqui, e já para finalizar também, eu trouxe aqui uma história muito curtinha, mas muito profunda, que se chama Pegadas na Areia. Acontece que um espírito tinha desencarnado e a ele foi possibilitado ver todos os momentos de sua vida, os bons e os ruins, e em cada momento tinha 2 pegadas na areia. 2 não, 4. 2 que eram seus pés e 2 que eram os pés de Deus. E aí ele passou, observou com atenção e ele viu que nos momentos mais difíceis da vida dele só tinha 2 pegadas, como se ele estivesse sozinho. E aí ele virou para essa pessoa que estava mostrando para ele no plano espiritual toda essa trajetória e falou assim: mas isso não é justo. Em todos os momentos mais difíceis da minha vida eu estou sozinho, cadê Deus para me acompanhar? Ele não está sempre conosco? E aí a pessoa que estava mostrando para ele, o espírito, falou assim: meu filho, nesses momentos em que tinham só 2 pegadas, Deus não tinha te abandonado. Ele estava te carregando no colo. Então,
essa é uma maneira da gente ver que Deus é um Pai que dá tudo, que age em silêncio, em que é justo e que não quer que nós soframos. Muito pelo contrário, Ele está nos amparando, está agindo em nossas vidas em todos os momentos, bons ou ruins. Então, que nesse momento a gente reflita e veja que essa paternidade, mesmo que nós não tenhamos uma relação muito boa com o nosso Pai, que nos foi dado nessa encarnação, que ele não seja o Pai perfeito, sejamos gratos, porque essa é a prova que temos que passar por cima para tentar superar tudo isso. E se nos sentirmos sozinhos, desamparados dessa figura paterna, nos lembremos de Deus, nosso Pai, que cuida de nós, que nos carrega no colo e que nos inspira toda essa força, todo esse amor que nós precisamos para passar por todas as dificuldades. Então, essa foi a mensagem de hoje sobre os dois pais de Jesus. Eu espero que tenha sido bom, que vocês tenham gostado.